Olá, eu sou o Diogo Cortis. Oi, eu sou Elton Simões Gomes e esse daqui é o Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. É fevereiro e o ano começa agora no Congresso. E a gente vai contar como Câmara e Senado estão regulando as Big Techs sem regular as Big Techs. Não entendeu nada? Fica aí que a gente já explica. E o cara começou o episódio cheio de mistério, hein, Elton? Eu tô misterioso hoje. Mas a gente vai desvendar também os mistérios da inteligência artificial. A gente vai testar aquelas que estão diretamente no seu WhatsApp, que é a IA da Meta e o ChatGPT. A gente vai testar aqui para entender qual que funciona melhor. Ó, e falando em inteligência artificial, a gente vai contar a história de uma startup até então desconhecida que causou um baita alvoroço porque ela mexeu com o medo do trabalhador, que é o desemprego. Ela distribuiu vários outdoors por uma cidade grande dos Estados Unidos falando para as empresas pararem de contratar os seres humanos. Pode isso, Diogo? É uma tendência, será? É uma discussão que tem, porque a gente sabe que a IA vai criar novos empregos, vai remover outros, e no Deu Tilt dessa semana a gente vai aprofundar isso. Porque acabou de sair, Elton, um relatório do Fórum Econômico Mundial que fala sobre o futuro do trabalho até 2030 e traz resultados e dados aprofundados sobre o real impacto da inteligência artificial no trabalho. Será que o seu trabalho está assegurado, Elton? Ah, isso a gente vai ver daqui a pouco. Vamos pro papo? Vamos nessa. Toda vez que uma Big Tech promove uma mudança nas suas plataformas, as políticas que regem o bom comportamento, ou o mau comportamento lá também, as pessoas se dividem em pelo menos 3 grupos. De um lado, aquela galera que fala mal, que agora tudo vai ser pior. De um lado, a galera que aplaude e fala, finalmente agora temos mais liberdade. E um terceiro grupo que pede regulamentação já, Diogo. Quando o Zuck aposentou os checadores de fato em janeiro, de que lado você ficou, cara? Assim? Assim na lata. Na lata? 2025, Querendo... essa é a minha resolução do ano. Caramba, expor os amiguinhos? Bom, foi uma decisão ali que trouxe uma mudança de paradigma para esse uso das redes sociais e chamou atenção, né? Porque é uma mudança muito substancial que mexe com o modelo de negócio, mas mexe também com uma aliança, um alinhamento político, e isso, né, moveu ali. Na minha opinião, eu acho que a gente precisa discutir alguns critérios de regulação, sim, sobre inteligência artificial, e no caso, não inteligência artificial, mas de plataformas especificamente, porque a própria fala do Zuckerberg, não sei se você tem esse sentimento, é quase uma ameaça para a soberania dos países. Não sei se você tem esse sentimento, né? De que, cortes secretas aqui, precisamos de um ambiente mais desregulado, parece que eles vão para um enfrentamento muito mais duro. Mas, claro, tudo tem que ver qual que é a regulação que se fala tanto, né? Então, não é uma censura, isso, obviamente, né, não é o que se busca, mas é colocar mais regras para que a gente tenha um jogo mais limpo nessa interação com as Big Techs. E você, Elton? Diogo, eu fiquei como o de outra volta. Sabe aquele meme que ele não sabe pra onde vai, não sabe de onde veio, que é uma cena do filme de Pulp Fiction? Eu fiquei daquele jeito. Porque, pelo que o Zuckerberg falou, ia acontecer uma coisa. O programa de checagem de fatos ia deixar de existir. Mas em resposta à AGU, a Advocacia Geral da União aqui no Brasil, ele falou que isso só valia para os Estados Unidos. Para o resto do mundo, ia deixar de funcionar a moderação automática de posts polêmicos sobre gênero e migração. Isso aconteceu no Brasil, só que já descobriram que também pode ter post polêmico que não vai ser moderado automaticamente sobre pessoas negras. Ou seja, dá para você escrever e não ser banido no teu post suspenso que pessoas negras são menos inteligentes do que pessoas brancas, que é um meio caminho andado para eugenia, que é uma coisa que a gente vê no começo do século passado. Enfim, eu fiquei no grupo que estava tentando entender, não aplaudo nem discordo, mas fiquei bem assustado com o tom dele, concordo contigo. E muita gente começou, acho que levantou de novo aquela discussão sobre regulação, né? Que foi um tema que ficou um pouquinho adormecido ano passado, porque o foco foi na inteligência artificial e agora parece que volta com mais força. Sim, e sempre quando alguém pede alguma coisa, é porque está em falta isso que está sendo pedido, ou é insuficiente. Mas no Brasil não quer dizer que não estejam tendo discussões sobre regulação. Elas estão acontecendo. E para falar
sobre isso. A gente trouxe uma pessoa muito especial, que inclusive acompanha Deu Tilt, viu? Tava sabendo disso? Tô sabendo. Ela sempre comenta comigo. A gente vai receber aqui para explicar em que pé que anda essa regulamentação, sem regulamentação das Big Techs, a Tainá Junquilo, que é professora de Tecnologia, Inovação e Direito do IDP e é alguém que está super por dentro do que está acontecendo lá em Brasília. Seja bem-vinda, Tainá. Oi, Diogo. Oi, Elton. Uma alegria estar aqui no Tilt, podendo contribuir, colaborar com o debate. Confesso que sou muito fã do trabalho de vocês e do Tilt, então, muito bom estar aqui. Bom, gente, essa pergunta, resumir a pauta legislativa para regulação de plataformas é quase uma missão impossível, mas vou tentar ser breve e objetiva aqui para que os ouvintes e também quem assiste, não canse de mim logo na minha estreia aqui no Tilt. Então, é o seguinte, no ano passado a gente teve alguns avanços e retrocessos em relação à pauta de regulação das Big Techs, A gente teve um retrocesso grande que foi a questão do grupo de trabalho em relação ao PL 2630, que é o chamado PL, ficou conhecido como PL das Fake News, embora ele vá muito além de regular fake news, ele tentava, era um projeto de lei que tentava regular plataformas. O presidente da casa, deputado Arthur Lira, ele propôs um grupo de trabalho, depois de muita pressão das plataformas, e esse grupo de trabalho nunca saiu, Então, parou-se de pensar nisso. Por outro lado, no Senado Federal, muito se avançou, Foram 2 regulações especiais que avançaram muito nesse campo, que eu destaco aqui. Uma, a aprovação do PL 2338 no finalzinho do ano, que é um projeto de lei que busca regular a inteligência artificial e estabelece uma série de diretrizes, E aí a inteligência artificial mais abrangente, porque é uma tecnologia de propósito geral, Vocês sabem melhor do que eu e eu tenho certeza que os ouvintes do Tilt também. Então, é uma regulação que abrange diversos setores onde se aplica ou se desenvolve ou se utiliza a inteligência artificial, não só, portanto, os algoritmos das redes sociais, estabelecendo uma autoridade competente e articuladora para fiscalizar a implementação dessa legislação, atribuindo responsabilidades, princípios, direitos, enfim. Por outro lado, a gente tem também a regulação a aprovação do PL 2628, que é de proteção da navegação das crianças e adolescentes no ambiente digital, na internet e nas redes sociais. Então, que estabelece, também foi uma vitória porque estabelece controle parental, estabelece uma série de determinações para as plataformas em relação a, especialmente, permitir o melhor controle dos responsáveis pela criança e adolescente, aquelas redes sociais também, que tem mais de 1 milhão de usuários desse público, de criança e adolescente, também é obrigada a emitir uma série de relatórios que vão ser fiscalizados, segundo a legislação, pelo Poder Executivo. Bom, só que essas regulações, uma vez aprovadas no Senado, agora vão para a Câmara. E aí, 2025, essas pautas vão continuar. Pô, a gente que agradece, Tainá. Ela não contou porque ela é muito humilde, mas a Tainá também é assessora parlamentar do Senado, ou seja, ela está super inteirada em quais são as prioridades dos parlamentares no Senado e para onde a banda está tocando. Mas uma coisa que ficou bem patente no que ela falou, Diogo, é que o PL da IA não teve vida fácil, né? Nem um pouco. Nem aqui, em nenhum lugar do mundo. E agora, com esses novos governos, regulação de IA vai ficar ainda um tema mais polêmico ainda. Por que não teve vida fácil aqui? Primeiro, porque você tem uma resistência de grupos econômicos, empresariais, porque
traz novas regras, traz algumas certas responsabilidades para ele. Então, é óbvio que já é uma coisa natural, né? Se vai me trazer mais responsabilidade, por que eu vou apoiar uma coisa nesse sentido, né? Então, óbvio que vai trazer resistência. Mas trouxe resistência até de uma parte, por exemplo, da comunidade técnica, que falava, olha, é muito cedo para regular algo que é tão novo e que muda o tempo todo, e que hoje você está falando de IA e de repente apareceu IA generativa, o processo teve que ser repensado. Então, obviamente que isso vai acontecer, mas tem alguns pontos específicos, né? Então, acho que é importante a gente só apresentar o arcabouço do que é o projeto de lei, que ele é muito inspirado no marco regulatório da União Europeia, o AI Act, que ele tem um desenho que eu acho interessante porque ele é assimétrico. Né? Aí é aquele ele momento... é torto? Assimétrico é torto? É aquele momento que você pergunta, é torto? que é esse assimétrico? Ele é torto. Ele é torto em qual sentido? Não é uma regulação para toda a tecnologia. Não é uma regulação igual para toda a tecnologia. Por quê? A gente está falando de uma regulação baseada em risco. Por quê, Elton? Cara, o que é inteligência artificial hoje, quando a gente pensa? São plataformas, são chatbots, são... tecnologias dentro de outros sistemas, é um mundo de coisas. Que faz um monte de coisa, para coisas diferentes, inclusive. Então você tem, sei lá, você destrava o seu iPhone sem capinha, usando o seu rostinho, certo? Agora eu uso capinha. Ah, colocou capinha? Uhum. Gente, ele não usava capinha, era uma coisa absurda. E é uma inteligência artificial, não é? Beleza. Então, quando você destrava o celular, é uma inteligência artificial. Quando você faz uma tradução, é uma inteligência artificial. Um sistema de um diagnóstico médico pode ser uma inteligência artificial. Um sistema que vai fazer reconhecimento facial para a segurança pública é inteligência artificial. Reconhecimento facial em migração é inteligência artificial. O que tem em comum eles? O fato da gente estar chamando de inteligência artificial, mas são modelos que funcionam de formas diferentes e eles têm riscos diferentes. Uma IA de um jogo... que não seja o jogo do tigrinho, né? Mas de um jogo de celular que, sei lá, movimenta o personagem, tem um risco muito pequeno se a gente comparar com uma inteligência artificial que faz um diagnóstico médico, que faz um serviço migratório, que faz o score social. Então, essa ideia de uma regulação baseada em risco é exatamente isso, criar níveis de risco. E aí, dependendo do tipo de inteligência artificial que você está desenvolvendo, ela vai ser encaixada em algum desses níveis. Só que aí tem alguns pontos que são polêmicos, né? Qual que você acha que foi um dos pontos polêmicos, assim? Quando a gente está falando de inteligência artificial. Quem vai pagar a conta? Quem vai pagar a conta? A conta para quem? Uma das discussões que tem já há algum tempo, e é uma discussão ampla e que não se chega a nenhum consenso ainda, é a inteligência artificial, ela precisa de dados para ser treinada. Precisa de conteúdo, que é criado por artistas, por jornalistas, por escritores, por músicos. E esse serviço ele é um serviço comercial. Ou seja, ele usa esses dados, aprende o padrão e começa a replicar esses padrões. A pergunta é, beleza, pode isso? A primeira pergunta. Pode usar esses dados sem permissão? É a primeira pergunta. A segunda pergunta, se usar, você não vai pagar não, meu irmão? Ah, tem que pagar. Tem que pagar. Né? Então, isso é uma coisa que entrou no projeto de lei, teve muita resistência das Big Techs, porque isso traz uma complicação muito grande. Primeiro, que envolve grana, né? Então tem que pagar agora. E segundo cara, como é que a gente vai pagar? Entendeu? Vai pagar individual para cada pessoa? Vai ser por meio de consórcios? Como é que isso vai ser feito? Teve um outro assunto também que teve bastante discussão, que era o algoritmo das plataformas, sistemas de recomendação. Hoje, rede social é todo baseado em algoritmo. E se seria de alto risco ou não. Inicialmente ia entrar como alto risco, depois acabou, acho que não entrando como alto risco, mas também foi um tema bastante polêmico, assim. O algoritmo não ser considerado de alto risco, o que faria com que as Big Techs tivessem que ter várias obrigações em relação ao motor das plataformas dela, já foi uma acomodação política que teve que ser feita para o projeto caminhar. Outras das acomodações políticas é o próprio convencimento de setores importantes, como você mencionou. No começo, a Febraban, que representa os bancos, e a CNI, que representa a parte da indústria, ficaram bem reticentes sobre as regulamentações setoriais, que elas iam ser muito pesadas, e eles iam ter que ficar... A CNI fez até uma carta, respeitando um monte de coisa. Sim, fizeram uma carta. Mas depois as coisas foram sendo acomodadas, foram sendo feitas algumas flexibilizações no texto, e elas passaram a apoiar o texto. E muito disso aconteceu porque a xerifona desse PL da IA
foi colocada como a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é uma agência relativamente nova, lida com as infrações à LGPD, ou seja, a Lei Geral de Proteção de Dados, e também sobre como as empresas lidam com dados, que para alguma parte dos especialistas tem tudo a ver com a IA, mas isso é ver a IA do ponto de vista da privacidade, é ver a IA do ponto de vista de como ela usa as informações das pessoas e não também só do ponto de vista da tecnologia. E para ser alçada a essa posição de xerifona do PL da IA, a ANPD passou na frente de algumas agências que estavam a fim de ocupar essa posição, como a Anatel. E isso foi um cálculo político para que isso acontecesse. Além disso, outra coisa que a Tainá mencionou é uma coisa que a gente falou bem pouco aqui em Deu Tilt, até porque o mundo político falou bem pouco disso, e talvez por isso esse PL passou, que é o PL da interação infantil nas plataformas digitais. E eu achei muito curioso, porque é um PL que é muito simbólico, Diogo. Olha só as pessoas que estão envolvidas nele. Ele foi um PL proposto pelo senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, mas a relatoria dele é do Flávio Arnes. O Flávio Arnes é sobrinho da Zilda Arnes e do Dom Evaristo Arnes, que são figuras muito relacionadas aos direitos humanos. E é muito simbólico que, nessa etapa da nossa sociedade brasileira, o que se está discutindo é os direitos humanos da criança e do adolescente em plataformas digitais. E o projeto de lei me surpreendeu muito quando eu vi o que foi discutido, porque ele discute como proteger as crianças e adolescentes do ponto de vista da segurança online, das restrições em jogos eletrônicos, publicidade infantil, redes sociais, tratamento de dados, que é tudo o que a gente não vê hoje ou vê de uma forma bem pontual, em uma coisa ou outra. E o que me chocou muito é que tudo que tem aqui está super em linha com o que está sendo discutido, que acabou de ser aprovado lá nos Estados Unidos com o COSA, que é a Kids Online Safety Act. Tem todo esse nome pomposo e todo, mas a nossa lei aqui também propõe coisas similares. Quer ver? Ela obriga as plataformas a limitar a comunicação de crianças com adultos, ou seja, você não quer que seu filho fique falando com uma pessoa desconhecida, a não ser que você autorize. E aí tem a segunda obrigação, que é os pais têm que ter um grau de supervisão para qualquer conta que os filhos venham a ter nas plataformas. E isso tem que ser obrigatório, não é uma coisa pontual que as plataformas dizem, se você quiser pode. Não é se você quiser pode, tem que valer para todas as crianças. E tem que proibir as loot box, ou seja, aquelas caixinhas de recompensa que tem em vários jogos, que tem em várias redes sociais. É o precursor do tigrinho. É o precursor do tigrinho, que é o caça-níquel, que faz a pessoa ter aquele loop de dopamina e fica esperando acontecer alguma coisa legal e gostosa que ela quer de novo, aquela cosquinha no cérebro, e ela fica lá esperando, e quando ela vê, ela passou 3 horas naquela plataforma. Outra coisa proibida é o perfilamento para publicidade. Se esse projeto de lei que já passou no Senado e vir a se tornar lei na Câmara, vai fazer com que o Brasil esteja muito alinhado com o que está acontecendo nos Estados Unidos, depois de muita briga e muita gritaria dos pais irresponsáveis, né, Diogo? É uma briga que está rolando já faz um tempo, e vários pontos do que você colocou, que esse projeto de lei pede, né, ou no caso vai obrigar, né, que é um projeto de lei. É interessante notar, Elton, porque a gente gravou um episódio de Deu Tilt que a gente falou sobre a conta Teen do Instagram, da Meta, né? Que é a conta de adolescentes. E vários desses pontos foi uma antecipação do próprio processo da conta adolescente, né? Então, um controle parental, limite de uso, restrições de interação com adultos, são coisas que, de certa forma, as plataformas começaram a se antecipar, porque elas sabiam que isso ia vir. Então, assim, é uma tendência que agora, como a Tainá também comentou, é ver como essa discussão vai acontecer na Câmara. E falando em urgência, ou da falta de urgência, a gente falou de 2 projetos que tocam partes da atuação das Big Techs. Porque aquele grande projeto de lei que trataria da regulação da plataforma como um todo foi aposentado. Aposentado não, ele foi colocado no banco de reserva pelo então presidente da Câmara, o Lira,
que criou um grupo de trabalho para discutir um novo texto e esse grupo de trabalho não saiu do papel. E o que me faz pensar que o tempo tá correndo e muito provavelmente tá ficando curto o cobertor para qualquer parlamentar ou governo que queira discutir uma grande regulamentação das Big Techs ainda nesse mandato. Mais sobre isso, vamos chamar a Tainá de novo? Bora. Ô Tainá, conta pra gente, 2025 é o último ano para o governo Lula regular as plataformas? Como é que você acha? Bom, é isso mesmo. 2025 já começou, né, quente, eu diria, para dizer o mínimo, né, em relação à questão das plataformas. E é o último ano, acho que é um momento tanto para o governo quanto, diria, para o Supremo Tribunal Federal para decidir sobre isso. Por quê? Porque o próximo ano, 2026, é ano eleitoral, né? Então, é o caos. E não se aprova nada, inclusive pelas leis eleitorais, chega um momento em que há uma dificuldade e até um empecilho regulatório pelas leis eleitorais de se aprovar qualquer coisa, né? Então, esse ano, provavelmente, o Congresso inteiro, tanto Senado quanto Câmara, vão estar se movimentando nesse sentido, especialmente porque é o tema do momento e porque é um ano pré-eleitoral. Então, é um ano em que o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, os políticos em geral, estão se atentando e se movimentando, se organizando em termos legislativos para controlar e limitar e trazer limites às plataformas. É o momento que a gente tem para limitar as plataformas para se preparar para as eleições de 2026. O que a gente espera? O que a gente quer para as eleições de 2026? Um ambiente em que vale tudo ou em que a democracia e o jogo democrático, em especial a Constituição brasileira, deve ser respeitada. Então, 2025 é um ano decisivo em termos de regulação para se entender como vai ficar o ambiente digital nas eleições de 2026. Bom, Diogo, como a Tainá disse, o tempo está curto. Será que vai dar tempo? Mas fora isso, será que precisa? Porque já tem outras instâncias do poder público que estão discutindo regulamentação, né? Até agora a gente falou muito do legislativo. Legislativo, executivo, mas tem o poder judiciário. E tem várias discussões, por exemplo, no STF, olhando para essa questão não só de plataformas, né, mas do ecossistema digital como um todo. Eu acho que é importante a gente tentar desmembrar isso também, né, Elton? De que às vezes a gente está falando de regulação de plataforma, é a regulação da plataforma em si, que é o grande modelo de negócio das empresas de tecnologia. Só que a gente também está falando de regulação de tecnologias que dão suporte para o ecossistema dessas Big Techs. Então, é a regulação de IA, que a gente falou, e tem discussão no STF, por exemplo, sobre o Marco Civil, né, sobre a constitucionalidade do artigo 19, que muda, inclusive, pode, né, mudar a responsabilidade das plataformas. Então, também tem esse ator, que é o STF, que pode atuar como um regulador desse processo. Ficou difícil para mim. Então, acho que a gente pode chamar a Tainá de novo para nos iluminar aqui. Vamos lá. Ô, Tainá, já que ficou difícil, conta uma coisa. Criar propostas para regular atividades ou tecnologia das Big Techs já é, de alguma forma, regular essas Big Techs? Essa pergunta é boa e é um pouco capciosa, porque uma coisa acho que não exclui a outra, né? Então, acho que casa com a resposta que eu dei à primeira pergunta. Claro, ao regular, né, o PL 2338, ao regular uma tecnologia de propósito geral, ele acaba, né, atingindo, de fato, todos os setores que desenvolvem ou que desenham esse tipo de tecnologia, né, da saúde até as plataformas, em especial quando gera algum risco, por exemplo, à democracia. Porém, isso não exclui o fato de que a gente precisa, né, e ainda mais quando a gente tem um janeiro aí cheio de declarações, até ferindo em certa medida a nossa soberania nacional por parte dos CEOs das grandes empresas, a gente precisa, para assegurar a nossa soberania, de uma regulação de plataformas, seguindo inclusive outros países, né, a União Europeia, Reino Unido, Austrália, Canadá,
que fizeram e têm já regulado as plataformas. Então, o Brasil também precisa se movimentar nesse sentido. Então, uma coisa não exclui a outra. Acho que como ficou muito claro nessa conversa, os desafios são muito grandes e a gente só vai ver isso na hora, ou seja, no decorrer do ano. O papo agora é o futuro das profissões em tempos de inteligência artificial. Diogo, eu lembro que quando surgiu o ChatGPT, era um Deus nos acuda de todo mundo achando que ia perder o emprego amanhã ou dali a alguns meses, mas o tempo passou, pouco disso aconteceu. O que rolou? As pessoas perderam medo ou elas ficaram mais corajosas? Acho que a tecnologia se mostrou útil em vários cenários e casos de uso, mas se mostrou limitadas para outras coisas, né? E acho que à medida que a gente começou a utilizar, a gente viu que muitas vezes ela vai ser uma aliada do ser humano para ganho de produtividade, para fazer coisas com mais qualidade, mas não necessariamente substituir tudo. Eu lembro eu estudei bastante sobre esse impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho, e aí apareciam alguns profetas que não sabiam nada de tecnologia. Adoro profetas. Mas aí começou a virar hype na moda, né? Aí surgiam umas ideias assim, cara. Não lembro se, tipo, engenharia de prompt é a profissão do futuro. Né? E, tipo, eu falava, gente, não vai existir uma profissão de engenharia de prompt. É claro que não vai existir uma profissão, porque todo mundo vai passar a usar a inteligência artificial. E aí vai utilizar dentro do seu contexto. Por exemplo, um advogado vai saber fazer pedidos melhor para a inteligência artificial para um determinado assunto do que alguém que só saiba de inteligência artificial. E outra, né, a inteligência artificial ela vai ficar cada vez mais sofisticada e vai entender nossos comandos. Você não gosta de uma coisa, você pede de outra forma, tal. Mas o ponto, eu acho, é que assim, as pessoas viram que, na verdade, essa inteligência artificial que nós temos hoje, que é a IA generativa, ela é muito autocontida. Então, ela não é esse bicho papão que vai comer o seu trabalho do dia para a noite. Quer um exemplo de bicho papão que assustou muita gente quando uma tecnologia inovadora surgiu? Qual delas? Calculadora. Calculadora. Em 1986, alguns professores de matemática dos Estados Unidos fizeram um piquete contra o uso da calculadora. Cara, é uma história muito engraçada, porque 6.000 professores foram para um congresso em Washington, que é a capital dos Estados Unidos, se reuniram num hotel super chique lá, e do lado de fora, cerca de 20 professores, o que não é desprezível, mas ok, são 20 professores, estavam protestando, indignados contra o uso da calculadora em sala de aula. Quando a gente pega no detalhe, os medos e os anseios dos professores de matemática eram outros. Olha o que diziam os cartazes deles. Usar os botões é só para quando o cérebro estiver treinado. O uso prematuro da calculadora pode prejudicar o aprendizado do seu filho. E o que eles estavam discutindo era o seguinte: não tem o menor problema de usar a calculadora, desde que você saiba antes. O ser humaninho saiba antes como fazer aquela operação. Mas é isso, cara, toda inovação, qualquer tecnologia que aparece é meio disruptiva, né? Porque, pô, o ChatGPT, cara, apareceu do nada, entre aspas, assim, porque foi a primeira inteligência artificial que foi colocada na mão das pessoas, uma inteligência artificial que domina a linguagem, que consegue entender o que você pede, entender a linguagem, escrever, criar conteúdo, pô, chamou atenção, né? Então, várias profissões falaram, não, morremos, acabou, a partir de amanhã vamos ter que vender coco na praia, tá? E não é bem assim, né? Demora um processo. E é bem interessante entender isso, porque quando a gente fala desse processo de automação, muitas vezes se fala assim, acabou para os advogados, acabou para os jornalistas. Não, o que acontece é que esses estudos mostram, boa parte dos estudos mostram, que o que acontece é uma automação de tarefas dentro de profissões, não necessariamente uma profissão como um todo de uma forma imediata. Então tem um processo de adaptação, acomodação, mas é claro que se você ganha produtividade, isso pode reduzir a quantidade de postos de trabalho, né? E você tem um estudo que acabou de sair, tá fresquinho, que mostra não a realidade, mas a perspectiva de para onde vão as profissões durante essa época da emergência da inteligência artificial que a gente está vivendo hoje. É um estudo que foi publicado pelo Fórum Econômico Mundial, que chama O Futuro do Trabalho em 2030. Ou seja, eles estão trabalhando com um período de 5 anos. Eles fizeram um grande relatório mostrando as tendências de trabalho, quais profissões vão
crescer mais, quais profissões vão ser impactadas mais, para onde vai aquilo, para onde vai aquilo outro e tal. Aí a pergunta que eu faço, né? Toda vez que eu pego um relatório da onde eles tiraram esses dados? Do ChatGPT, óbvio. Perguntaram pro Google Gemini, né? Uhum. Não, eles fizeram entrevistas com mais de 1.000 empresas ao redor do mundo, vendo quais são as perspectivas delas em relação ao trabalho dentro das suas próprias organizações. Então, é uma coisa também meio autocontida ali. Mas eu tenho alguns dados aqui para vocês. De acordo com esse relatório, você acha que o impacto da inteligência artificial vai criar mais trabalho, né, criar postos de trabalho, ou vai destruir mais postos de trabalho? Como eu sou um alarmista, eu tenho certeza, absoluta certeza, que vai destruir postos de trabalho. Mais do que criar? Muito mais. Beleza, então você é um pessimista. Pessimista. Tá. Pessimista, alarmista e catastrofista. Perfeito. Tem relatórios que vão na sua linha, tá? Esse daqui é um pouco mais otimista. Uhum. E de acordo aqui com o levantamento, eles estimam, né, que até 2030 vão ser criados 170 milhões de postos de trabalho. E quantos vão ser destruídos, por assim dizer? Eles usam a palavra deslocado, que pode ser virar uma outra coisa, tá? Pode desaparecer e tal. Mas se 170 milhões vão ser criados, 92 milhões vão ser deslocados. Ou seja, a inteligência artificial vai criar o dobro de empregos ditos deslocados. Mas cá entre nós, destruídos. Isso, exatamente. Mas assim, é uma estimativa, tem outros estudos que questionam isso e tal, mas está posto. Mas tem uma tendência legal também que eles colocaram, que foi algo que a gente estava discutindo agora há pouco. Por quê? A gente vem falando que a inteligência artificial ela pode auxiliar no processo, né? Então, quando saiu o ChatGPT, as pessoas começaram a usar e começaram a ter mais produtividade. E eles fizeram um mapeamento de tarefas hoje dentro das profissões que pode ser feita e são feitos só por pessoas, que são feitos por pessoas com inteligência artificial, com máquinas, e que são feitos só por máquinas. Vamos lá. Quais são os números? Hoje, 47% das tarefas são feitos só por pessoas. 30% feito por pessoas mais inteligência artificial mais máquinas. Então, 30%. E 22% que é feito só por máquinas. De tarefas hoje que já acontecem no mundo todo. A pergunta agora que eu faço para você. Desses 22% de tarefas que são feitas só por máquinas, quanto você acha que vai ser em 2030? Hoje é 22%. Considerando que a quantidade de empregos criados por IA vai ser o dobro, acho que vai dobrar esse número. Não dobra, mas aumenta bastante. Então, de 22% de tarefas feitas só por máquinas, em 2030, estima-se que será 34%. E agora aquela da junção da inteligência artificial com a pessoa. Sai de 30% para 33%. E tarefas que são feitas só por humanos cai de 47% para 33%. Ou seja, tem uma queda... Uma grande redução. Tem uma grande redução. Ou seja, até 2030 as pessoas vão trabalhar ou mais com máquinas ou vão ter tarefas que vão ser totalmente automatizadas. Uhum. Esse estudo chega a mostrar que tipo de profissional vai ser esse criado e esse que vai ter maior interação com as máquinas? Sim, ele também traz as profissões que estão mais crescendo e as profissões que estão mais diminuindo. Então vamos lá. Eu vou fazer um resumo aqui de algumas profissões principais, mas a lista completa você pode ver no site do UOL, no texto que vai sair sobre o episódio. Vamos lá, as profissões que mais crescem. Como você pode esperar? Qual que você chutaria? Alguma coisa relacionada a dados e inteligência artificial. Perfeito, óbvio. Cara. Finalmente um acerto. Uma pessoa que consegue ler o espírito do tempo. Pô. Exatamente. Então, a profissão que mais vai crescer é de especialista em Big Data e inteligência artificial, engenheiro de inteligência artificial. Tem uma outra profissão que vai crescer bastante, que eu achei o nome curioso, que é engenheiros de fintech. Ou seja, engenheiros que devem trabalhar no ecossistema de fintechs. UX designers e guard UX designers, que você vai ver uma coisa interessante daqui a pouco, e profissionais na área de cibersegurança. Então você vê que são profissões muito relacionadas à tecnologia. E quais são as profissões que mais estão caindo e que tende a cair mais rápido ainda? A galera que trabalha com serviço postal, tipo, você manda carta? Você recebe carta? Não. Você manda telegrama? Só boleto. Então, e por e-mail, né? Não, boleto? não. Você recebe boleto físico? Eu recebo boleto físico. De quem, cara? Eu tenho aquela necessidade de tocar para entender que aquilo
tá me afetando Tanto. e tá corroendo a minha conta bancária, sabe? Serviço postal, então, talvez você vai passar a receber boleto só boleto por e-mail, cara. Aí eu pego na tela do celular, faço um carinho ali, começo a xingar e olhar feio para aquilo, talvez resolva. E aí, relacionado a esse boleto, os bancários. Também profissão que vem caindo. Contador. E aí, curiosidade, designer gráfico. Ué, mas você falou que designer de UX, que a experiência do usuário tá em alta, mas o design gráfico tá caindo, essas coisas são quase a mesma coisa, com o perdão da palavra, então, que ocupa uma e outra profissão. Não é exatamente essa mudança de perspectiva, que é algo que a gente já vinha acompanhando, assim, então, assim, desse processo de mudança do foco, né, de designer ser muito mais a parte de UX, que envolve pesquisa do usuário, fazer teste, validação, criar interface, e uma diminuição do design gráfico. Então a gente já via isso acontecendo no mercado, então agora isso vai ser acelerado ainda mais. E aí, por fim, assim, a profissão mais impactada é a de telemarketing, né? Então telemarketing também está na lista aqui. Quem nunca já recebeu uma ligação de um robô falando apenas o seu nome, desligando logo em seguida, só para checar se você ainda tem aquela linha, né? Não, e a quantidade de robôs também para te aplicar golpe dos bancos, né? Quando tem uma transação financeira aqui de R$5.000 feito por um dispositivo da Xiaomi. Você fala, nossa, que detalhe, né? Esses dias eu recebi era um dispositivo de um Android, não sei o que lá. Era seu? Não, lógico que não, mas também era golpe, então nem dei bola. Esse relatório chega a falar um pouco mais detalhadamente como vai acontecer essa mudança drástica na nossa região, na América? Ele traz alguns dados interessantes, assim, e tem outros relatórios que mostram também essa discussão, né? Mas principalmente, assim, da América Latina, o que se espera é que esse impacto da inteligência artificial aconteça muito mais rápido nos países desenvolvidos, porque vai afetar principalmente o trabalho do colarinho branco que eles falam, né? Que seria esse trabalho mais administrativo, mais repetitivo. Por quê? Para a América Latina, você automatizar algumas tarefas que são manuais acaba sendo muito custoso, então compensa você manter os profissionais, né? Então, o que se vê, e vários estudos mostram isso, é que o impacto vai vir muito mais rápido nos países desenvolvidos, economicamente desenvolvidos. Até agora a gente falou sobre o impacto da inteligência artificial no trabalho, mas, Elton, parece que já tem empresa aí fazendo campanha para substituir nós, humanos, por inteligência artificial. Pois é, cara, uma das histórias mais surreais que eu já vi. E essa empresa chamada Artisans, que é uma empresa que tem menos de 2 anos, ela queria chamar atenção. E ela tava passando despercebida e tal, aí ela resolveu colocar um outdoor na frente de uma famosa conferência de tecnologia, o TechCrunch Disrupt. E o que dizia esse outdoor? Que foi o centro da polêmica, dizia: pare de contratar humanos. Isso não passou despercebido e teve um alcance global. Até porque o criador dessa empresa, que é o Jasper Carmichael Jack, ele deu um jeito de provocar as pessoas. Ele jogou no Reddit a foto com esse billboard, com esse outdoor, escrito: humanos empregados dizendo para você parar de contratar humanos. Nossa, virou uma baita de uma discussão, um monte de gente metendo pau, uma galera aplaudindo. No fim das contas, ele alcançou o que ele queria, mas ele conseguiu outras coisas, Diogo. Ele recebeu milhares de ameaças de morte. E ele mostrou algumas delas. No X, um usuário escreveu o seguinte: Luigi fez um trabalho recentemente e está um pouco ocupado. Será que conseguimos um Mário para dar cabo do CEO dessa startup? E ele está falando do Luigi, que matou o CEO da United Health. Mas a coisa não ficou só na ameaça de morte, porque senão ia ter sido um baita de um tiro no pé. A empresa conseguiu falar com o público que ela queria atingir. E foi isso que o CEO falou. Do dia para a noite, a empresa virou a segunda startup de IA dos Estados Unidos, num ranking que nomeia quais são as companhias que mais chamam a atenção. Do dia para a noite, a empresa que faturava 4,5 milhões e meio por ano, faturou em 2 meses metade disso. Foi muita coisa que aconteceu com ela e ela conseguiu agendar um monte de reuniões. Ele fala que veio na casa das dezenas dos milhares, ele nem consegue dar conta de tanta reunião. E ele
conta num post que ele publicou no blog dele que ele não esperava que as pessoas ficassem tão bravas. Porra! Porra! Tá de sacanagem, né? Não, aí não. Aí forçou a amizade. Mas ele faz uma ponderação importante. Ele fala assim: por sorte, as pessoas que ficaram bravas não eram nossa audiência, não era o público que a gente queria. Nós miramos as empresas de tecnologia e a maioria das pessoas que trabalham ou lideram essas companhias amaram a campanha. Ou seja, é um cara que conhece a sua audiência e ele mirou em um determinado número de pessoas, uma quantidade de pessoas que pensa como ele e está disposto a fazer exatamente como ele. E ele não tá sozinho não, lá no Vale do Silício, né, Diogo? Não, tem muita gente. Acho que foi uma campanha, certeira dele, né? Chamou atenção, foi jurado de morte, fechou o contrato, dobrou o tamanho da empresa. Cara, conseguiu tudo em poucos meses. Mas é uma tendência, uma perspectiva que tá também circulando ali na região. E tem outros CEOs que falaram sobre isso. E a gente importante, né? Gente importante, como o nosso amigo também aqui, o Elon Musk, sempre está presente, sentado aqui com a gente. Um outro que está sempre vindo também aqui regularmente no Tilt é quem? Zuckerberg. O Marquinho do Zap. O Marquinho do Zap participou do podcast, né, que tem uma audiência parecida com o The Tilt, que é o Joe Rogan. Similar. E uma das coisas que ele falou é uma tendência dentro da Meta de substituir ou complementar ou deixar de contratar engenheiros de nível médio por conta da inteligência artificial. Então, a gente sabe que para a área de desenvolvimento, a inteligência artificial, ela ajuda a criar código, ela ajuda a fazer novos experimentos. Isso traz uma produtividade grande mesmo, assim. Então, tem empresas que estão tendo um aumento de produtividade de 30%, 40% na produção de tecnologia usando inteligência artificial. Agora, Diogo, chegou a hora do nosso quadro Pergunte a IA. « 2024 foi embora, tava bom, mas deixou no WhatsApp de todo mundo um botão que muita gente amou, muita gente odiou, que é a IA da Meta. Você está usando a IA da Meta, Diogo? Tenho usado a IA da Meta, tenho usado o ChatGPT. Cara, eu sou um grande usuário desse leque, dessa constelação de inteligência artificial, cara. Mas muita gente se pergunta o que é melhor ou o que é menos irritante. E para tirar essa dúvida das pessoas, que também é nossa, bora fazer um teste aqui? Vamos nessa, vamos descobrir. Mas quais são as ferramentas que vamos usar? Mas aqui tem critério, cara. Aqui tem critério que é o seguinte. A gente vai usar 4 quesitos para avaliar quem vai melhor, o ChatGPT ou a IA da Meta. Tá, mas acho que é importante avisar a audiência, porque aqui a gente é transparente. A gente é transparente, quando a gente faz nossas competições, aqui a gente é transparente. Por que a gente escolheu essas duas, Elton? A gente escolheu as duas porque são elas que estão no WhatsApp, à disposição das pessoas. O ChatGPT teve um problemazinho lá no começo, as pessoas falavam com ele não entendia, estava uma coisa meio confusa, mas agora ele chegou para valer, para bater de frente com a IA da Meta, ou não, né? E é importante dizer, então, que a IA da Meta, ela está nativa no aplicativo, é aquela bolinha azulzinha, e o ChatGPT a gente usa como se fosse um contato, uma conversa com um contato. É um contatinho da IA. E, Elton, você vai usar qual? Eu vou... Da outra vez, você escolheu antes e ganhou, e agora eu vou escolher primeiro. Eu vou de IA da Meta. Tá, vai de IA da Meta, então eu vou de ChatGPT. Olha lá, hein, Marquinho, me ajuda aí. Mas vamos lá, vamos definir a regra desse negócio aqui, porque não é bagunça não. 4 critérios, cada um faz uma pergunta, e o último critério, a gente faz uma pergunta só. Fechou? Fechado, combinado. Vamos de primeiro, uma coisa útil, ou seja, alguma coisa que vai ajudar a gente de alguma forma. Tá, vamos lá. Eu tava passando por uma situação que um amigo meu tava dirigindo usando o celular, né? Um amigo meu. Não, amigo meu. É um amigo meu. Alô, Detran! E aí ele tomou uma multa. Não, ele já rodou, porque a CT pegou ele tomou a multa. E ele queria saber quantos pontos ele tomava na carteira. Ele queria saber se a multa era grave ou gravíssima. A gente teve que pesquisar. Será que a inteligência artificial poderia ajudar nesse caso? É uma informação útil, né? Vamos ver. Informação. Então, o que você acha assim? Usar celular dirigindo é penalidade grave ou gravíssima? Vamos ver. Então, dirigir usando o celular. É multa grave ou gravíssima? Enter. Opa, o que deu aí no seu? O meu deu 7 pontos na carteira. Multa gravíssima. Aqui teve um textinho e ele me explicou, tintim por tintim,
infração gravíssima que dá 7 pontos na carteira e resulta numa multa de R$ 293,47. Então, eu acho que o seu tá correto, então. Porque aqui ele só falou assim, a penalidade para essa infração é gravíssima, só que ele falou 7 pontos na carteira. Aí deu 7 pontos na carteira? 7 pontos na carteira. 7 pontos na carteira, só que aqui ele deu uma multa de 880. Eu acho que as multas gravíssimas não são 880, eu acho que é esse valor mesmo que você colocou. Louco. E além disso, a IA da Meta deu algumas recomendações. É importante lembrar que o uso do celular ao volante é extremamente perigoso Aqui e pode também. causar acidentes. Uhum. E é sempre recomendável manter ou na estrada e evitar o uso do celular enquanto dirige. Aqui também ele trouxe essa Tem informação. uma erradinha no português Mas aqui, eu acho que a tudo bem. multa, eu acho que o valor da multa tá errado aqui. Opa, ponto pra mim, Ponto então. para você. Minha vez de escolher uma pergunta. Vamos E é uma nessa. pergunta que me bota uma pulga atrás da orelha toda vez que eu saio para viajar. Quantos dias um cacto sobrevive sem água? Você tem cacto? Eu tenho cacto. Você tem? Você coloca água no cacto, Claro por que eu acaso? coloco água no cacto. Vamos lá, quantos Dias um cacto um cacto sobrevive sem água? Ô, louco, bicho, aqui deu uma instrução que o meu cacto não vai passar sede. Cara, aqui deu um textão, hein? Deu um textão aí? Aqui ele falou que a quantidade que um cacto sobrevive sem água varia dependendo do tipo de cacto, das condições ambientais, como temperatura ou umidade. Na maioria dos casos, um cacto pode ficar sem água por semanas ou até meses, mas não deu um número exato, assim. Fala que depende muito das condições e da umidade. Assim. O meu deixou o seu no chinelo, hein? Porque, Por quê? ele deu uma classificação conforme a temperatura, que é o seguinte. Ah, é? O cacto consegue sobreviver sem água de 1 a 3 meses em condições de baixa temperatura, ou seja, de 15 graus Celsius a 20 graus Celsius. E de 1 a 6 semanas sem água em condições de temperatura moderada, ou seja, de 20 graus Celsius a 30 graus Celsius. E de 1 a 3 semanas sem água em condições de temperatura de alta temperatura e alta umidade, ou seja, acima de 30 graus. Legal, vamos para a próxima então, Elton? Agora pra próxima. sou eu que falo. Um tempo atrás eu estava num voo e eu estava vindo do Nordeste para São Paulo e eu queria saber se estava chovendo em São Paulo. Só que eu estava no Wi-Fi do avião. E o Wi-Fi do avião é aquele Wi-Fi que só deixava usar o WhatsApp. E eu precisava, só que não tinha ninguém para perguntar ali na hora, sabe? E aí eu falei, pô, vou tentar no IA da Meta. E eu perguntei e ele conseguiu dar a resposta naquele momento. Será que o ChatGPT ele consegue fazer algo parecido também? Dar resposta em tempo real? Coisas atuais? Vamos perguntar se vai chover hoje à noite em São Paulo? Vamos lá. Vamos ver. Vai chover hoje à noite em São Paulo? O que apareceu para você? Nossa, veio uma resposta bem completa, porque a IA da Meta diz que sim, tem uma previsão de chuva para hoje em São Paulo. Me conta um pouquinho aqui como que tá o dia, tá falando que tem um dia com sol, um aumento de nuvens pela manhã, seguida de pancadas de chuva à tarde e à noite. Ih, eu esqueci meu guarda-chuva. E a temperatura máxima deve chegar a 31 graus e a mínima de 20 graus. Vai fazer calor hoje, hein? E além disso, ela me dá um link do Bing e outros 3 links embaixo. 2 do Climatempo e 1 do Tempo.com. E aí, Diogo? Como é que tá o seu colega aí de time? Por que você abriu esse sorrisão? Por que você se cresceu todo assim? Cara, a resposta foi: eu não consigo acessar a informação em tempo real. Como a previsão do tempo. Ponto pra você. Quando tá 3-0? Tá 3-0, hein? Nossa, que surra! Bom, vamos ver aqui. Vamos olhar pro Brasil. Vamos olhar pro Brasil. Então vamos pensar assim, uma pergunta polêmica. Polêmica porque envolve política, envolve respostas diferentes de acordo com o seu perfil político. Olha só. Por qual motivo a presidente Dilma sofreu impeachment no Brasil? Nossa, eu não sei escrever impeachment. Tô brincando. Vamos lá, vamos tentar. Eita, que lasqueira. Trouxe um monte de informação aqui. Falou que a presidente Dilma sofreu impeachment em 2016 devido a acusações de pedaladas fiscais e de manipulação das contas públicas. Aí ele explica no que foi a pedalada, a manipulação, que gerou vários protestos, que começou o pedido de impeachment. E aí ele encerra falando assim: vale destacar que Dilma Rousseff e seus apoiadores alegam que não houve crime de responsabilidade e que o processo foi politicamente motivado. Esse impeachment foi marcado por uma grande polarização política no país.
E você? O meu diz tudo isso, menos a última parte que os apoiadores não viram crime de responsabilidade fiscal da Dilma. Mas qual foi a fonte de onde ele tirou essa informação? A fonte ChatGPT. Vozes da cabeça do ChatGPT. O meu, o Yadameta, ele mostrou a fonte, que é a Wikipedia, e trouxe o link e exibiu aqui embaixo, indicando para o Bing. Ponto, Eu acho. Ponto para os dois. ponto pros dois, empatou. Mas aí, então tá 4-1. 4-1. Tá Beleza. 4-1. Vamos ver como que eles se saem agora em geração de imagem? Vamos ver. Bom, a pergunta é minha, sou eu que escolho e vamos lá. Uma coisa bem brasileira. Vamos pedir para as IAs aí no WhatsApp para ela criar a imagem do Mickey achando uma agulha no palheiro. Será que vem? Será que vem? O que apareceu pra você aí? Tá pensando. Rapaz. O que você acha que aconteceu aqui? O que aconteceu? Não sei. Falou que não pode criar imagem com o Mickey. Ele criou, o Yadameta criou uma imagem do Mickey com um objeto que eu acho que parece um lápis, mas tem um Mickey na minha frente. Legal. Aqui deu um chabu. Aí, que chabu que deu? Porque ele fala que não pode criar imagens diretamente. Eu ganhei por WO esse Não, ponto. calma, mas ele faz uma descrição aqui. Ah, tá, vamos ler. Aí ele falou, imagine Mickey Mouse com sua característica roupa vermelha e calções amarelos entrando em um grande celeiro cheio de palhas espalhado pelo chão. Uhum. Ele olha com expressão de surpresa para uma pequena agulha dourada que acaba de encontrar em meio ao caos de palha. Pô, ele entendeu o que é. Eu achei poético, mas lê de novo como ele descreveu a roupa do Mickey. Com sua característica roupa vermelha e calções amarelo. Eu acho que eu ganhei porque o Mickey tem só um calção vermelho. E o sapato dele é amarelo, porque eu tô vendo aqui na minha imagem. Ah, é verdade. 5-1, Diogo. Puta, que lavada, hein? Vai dormir na cama que é lugar quente. Mas porque você ganhou foi uma essa... goleada. Não, mas você ganhou essa partida, mas o campeonato tá 1-1, cara. Ah, Estamos disputando a liderança. Vamos ver. Vamos pensar numa outra partida em que as IAs são mais equiparadas pra dar jogo, não é? Porque agora eu desfilei em campo. Ó, distribuí. Distribuiu. Foi uma goleada, assumo. Esse daqui foi o Deu Tilt e segue a gente, continua acompanhando a gente para você ver mais goleadas aplicadas por mim no Diogo em episódios futuros. Eu sou Elton Simões Gomes. Eu sou o Diogo Cortis. Esse daqui foi o Deu Tilt, podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas. Qual?